Oi, meu nome é Mari. Meus pais se divorciaram há muito tempo e eu fiquei morando com a minha irmã. Eu não me lembrava de nada sobre meu pai. Não sabia seu número de telefone nem onde ele morava. Eu só guardava secretamente uma foto dele, que encontrei quando era criança. Um dia, voltei da escola e vi que a minha mãe estava de bom humor. Isso não era normal. Ela vinha reclamando muito ultimamente. Mamãe trabalhava em um pequeno teatro e estávamos sempre sem dinheiro. Ela se preocupava muito com isso. Então, vi um lindo buquê de rosas na mesa. De quem são essas flores? É só um presente de alguém. No dia seguinte aconteceu de novo, só que em vez de rosas, mamãe ganhou lírios. Ela começou a receber presentes com frequência e parecia feliz. Suspeitei que ela havia encontrado um namorado, o que não me incomodava. Na verdade, há muito tempo eu sonhava em ter uma família completa. Eu queria que a mamãe fosse feliz. Logo, meus palpites foram confirmados. Vamos ter um convidado hoje à noite. Por favor, comporte-se. À noite, o namorado da minha mãe veio à nossa casa. Seu nome era Esteve. Ele era dono de uma grande empresa e era muito rico. Tudo depois disso aconteceu rapidamente. Antes que eu percebesse, minha mãe e eu nos mudamos para a casa dele. Além de um padrasto, agora eu tinha 2 meios-irmãos. Tudo estava indo bem, exceto que eu não conseguia encontrar uma linguagem comum com eles. Eu sempre fui uma garota festeira e rebelde. Eu roubava as respostas das provas da sala do professor e fazia todo mundo rir com as minhas brincadeiras. Meus colegas me adoravam. No entanto, meus meios-irmãos acabaram sendo o meu completo oposto. Eles eram tão snobs. Um dia, decidi mudar isso e aprontar com eles. Eu sorrateiramente coloquei corante alimentar a pasta de dente deles. E depois que eles escovaram os dentes, eles ficaram multicolores. Eu achei tão engraçado, mas eles não gostaram. Nerds. Em seguida, entrei no quarto deles. Enquanto meus meios-irmãos dormiam, prendi seus tênis no chão com fita dupla face. Quando eles calçaram os tênis e tentaram sair do quarto, eles caíram. Espiei de canto e ri. Isso não é engraçado. Suas brincadeiras são estúpidas. O que está acontecendo aqui? Mari, você fez isso? É só uma brincadeira. Nunca mais faça isso, entendeu? Para encurtar a história, meus novos parentes acabaram sendo muito chatos. Esteve contou à mamãe sobre o que aconteceu e ela me repreendeu. Você não pode agir assim. Tivemos muita sorte e não podemos perder essa chance. Você não quer voltar a ser pobre e viver nossa antiga vida, não é? Eu fiquei irritada. Eu não fiz nada de errado. Seu dinheiro e seu novo marido são mais importantes para você do que para mim. Brigamos e não nos falamos por vários dias. Logo, o Esteve comprou para a mamãe um papel em um musical da Broadway. Ela ficou muito famosa. No entanto, assim que sua carreira decolou, minha mãe parou de passar algum tempo comigo. Depois de um tempo, comecei a notar que a mamãe parecia preocupada. Eu a vi recusar ligações de alguém várias vezes e parecer muito nervosa depois disso. Tem algo errado? Não é da sua conta. Isso me irritou e eu não fiz mais perguntas a ela. Um dia, cheguei cedo da escola e acidentalmente ouvi ela e o Estevam conversando. Achei que eu pudesse criar o filho de outra pessoa, mas a Mari é simplesmente incontrolável. Vamos mandá-la para um internato particular. O quê? Engasguei de indignação. Bem, não importa. Mamãe, eu colocaria em seu lugar. Tem razão. Acho que seria o melhor para todos. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Claro, eu não ia deixar isso acontecer. Entrei na sala e tive um ataque. Não vou a lugar nenhum. Sim, você vai. Você é uma criança e fará o que dissermos. Ok, certo. Meu padrasto claramente não me conhecia bem. Na manhã seguinte, tentei fugir de casa. Acordei cedo e estava quase chegando à porta quando o Esteve de repente bloqueou meu caminho. Aonde você vai? Eu sabia que você causaria problemas de novo. Não consegui escapar e fui mandada para o internato no final das contas. Eu nem sabia que essas escolas ainda existiam. Em que ano estávamos? Na Idade Média? A aparência da escola nem era a parte pior. As alunas acabaram sendo absolutamente terríveis. Todas usavam uniformes, liam livros constantemente e pareciam terrivelmente arrogantes. Até meus meios-irmãos eram melhores. Os professores e a diretora agiam feito carcereiros. Tudo era proibido ali, até ouvir música. Consegue imaginar? Dizer que eu estava com raiva da mamãe e do Esteve é pouco. A fama subiu à cabeça da mamãe e ela se esqueceu de mim. E o Esteve simplesmente me odiava. Eu montei um plano de vingança. Naturalmente, eu não ficaria naquela escola e decidi ser expulsa. Minha família ficaria louca. Primeiro, esperei até anoitecer e fui ao prédio acadêmico. Entrei no banheiro, fechei as pias e liguei a água. Na manhã seguinte, houve uma enchente. As aulas foram interrompidas e a diretora e os professores ficaram furiosos.
Quem fez isso? Seu olhar parou sobre mim e eu ri desafiadoramente. Fui chamada à sala da diretora, repreendida e punida com faxina. No dia seguinte, joguei tinta vermelha na piscina e algumas penas de um travesseiro na água. Quando fomos à piscina para a aula de educação física, todas as meninas gritaram de horror. Deus do céu, nunca mais vou nadar aqui, vou desmaiar. Eu ri e a professora imediatamente percebeu que eu era culpada por tudo. Fui mandada de volta para a sala da diretora. Ela me fez limpar tudo novamente e me deu tarefas adicionais. Quando cheguei à sala de aula, fui recebida por nossa representante de classe descontente. Você é uma vergonha para a nossa escola. Não há lugar para escória aqui. Você está falando de você mesma? Eu queria bater nela, mas tentei me segurar. A representante de classe enfurecia outras alunas também. Ela aterrorizava todas as nossas colegas. Resolvi dar uma lição nela e logo tive a oportunidade. Eu acidentalmente descobri que ela morria de medo de aranhas. Tive uma ideia e coloquei uma aranha de brinquedo na bolsa dela. Antes da aula, a garota arrogante estava prestes a pegar seus livros quando de repente pulou da cadeira. Todos morreram de rir dela. Depois desse incidente, algumas de minhas colegas começaram a me ajudar. A representante de classe reclamou de mim para a diretora. Fui repreendida novamente, mas tudo que fizeram foi me punir. Ok, era hora de tentar algo novo. Lembrei-me de que minha mãe tinha uma prima com quem não se dava bem. Aquela prima sempre usava qualquer desculpa para irritá-la. Ela trabalhava como jornalista para uma agência de notícias. Entrei em contato com ela e disse-lhe algo sobre minha mãe. Ela ficou famosa graças ao seu papel no musical. E agora todo mundo está falando sobre sua beleza. Mas essa beleza é artificial. É tudo silicone. Ela fez um monte de cirurgia plástica. A prima da minha mãe ficou muito satisfeita e prometeu escrever um artigo sobre isso em breve. Ela não via minha mãe há algum tempo, então ela facilmente acreditou na minha história. Depois que o artigo saiu, não parei e liguei novamente para a jornalista. Mamãe não se importa comigo. Ela escolheu sua carreira em vez de sua própria filha. A propósito, meu padrasto é um tirano. Ele constantemente zomba de mim e ainda assim, ele comprou um papel para a mamãe naquele musical. Os artigos acabaram sendo realmente contundentes. A jornalista fez minha mãe e meu padrasto parecerem pessoas horríveis. As outras revistas acharam as histórias interessantes também. Logo, mamãe estava em todos os noticiários. Enquanto isso, eu estava esfregando minhas mãos, como uma vilã. Um dia, a diretora me chamou ao seu escritório no meio da sala. Achei que ela fosse me repreender de novo, mas em vez disso, vi a mamãe e o Esteve. Ambos pareciam infelizes. Você contou todas aquelas coisas terríveis para aquela jornalista. Você acha isso engraçado? Você colocou minha reputação e meus negócios em risco. Vocês não deveriam ter se livrado de mim. Se você não parar, vou fazer algo pior com você. O pior foi que a mamãe ficou calada e nem tentou me defender. Eu até queria gravar as ameaças do Esteve e mandar a gravação para a prima da minha mãe, mas imediatamente mudei de ideia. Eu não me rebaixaria ao nível dele. Discutimos mais um pouco e eles foram embora. Continuei a me rebelar e esperava ser expulsa logo. Mas não importa o que eu fizesse, isso não aconteceu. No entanto, tiraram meu celular de mim e cortaram meu acesso à internet. A vida no internato estava se tornando insuportável. Só havia uma saída. Eu tinha que escapar. Eu estava proibida de sair do território da escola, então não podia fazer isso sem ajuda. Conversei com algumas garotas que gostavam de mim. Uma delas distraiu o representante de classe e a outra a diretora. Rapidamente fui até o escritório da diretora e peguei meu celular de volta. Então, rastejei para sair e saí pelo portão. Viva a liberdade! À noite, senti fome em vez de euforia. Eu tinha muito pouco dinheiro sobrando, então tinha que economizar. Entrei em uma lanchonete 24 horas, pedi uma coca com hambúrguer e calmamente tirei um cochilo à mesa. Passei o dia seguinte vagando pela cidade. Foi tão estranho. Minha mãe era rica, mas eu morava na rua. Tive que passar outra noite na lanchonete. Na manhã seguinte, me senti completamente destruída. Mamãe continuava me ligando, mas eu não atendi. Eu tinha que pensar no que fazer, mas ir para casa não era uma opção. Entrei em uma loja para comprar um lanche e de repente notei uma prateleira de revistas. Uma delas tinha uma foto da minha mãe na capa. Descobri que outro artigo sobre ela havia sido publicado no dia anterior. A jornalista que o escreveu ficou sabendo da minha fuga no internato e o conselho tutelar havia procurado minha mãe. Eles queriam tirar seus direitos parentais, já que ela não conseguia lidar com sua filha rebelde. Eu não soube como reagir a isso. Por um lado, eu me vinguei. Mas por outro, eu não queria que as coisas fossem tão longe assim. Saí da loja e eu estava andando pela rua, perdido em pensamentos.
quando um carro parou de repente ao meu lado. O homem saiu dele e fiquei chocada. Esse não era meu pai? Eu o reconheci pela fotografia que mantive secretamente debaixo do travesseiro por muitos anos. Minha filha, finalmente te encontrei. Ele me abraçou rapidamente. Eu hesitantemente o abracei de volta. Vamos para casa, vou explicar tudo. Em casa, papai me deu um delicioso almoço e um quarto para relaxar. Mesmo cansada, decidi falar com ele. Onde você esteve todos esses anos? Por que você não entrou em contato comigo? É por causa da sua mãe. Tivemos uma separação ruim. Ela sempre foi egoísta e arrogante. Depois do divórcio, ela te levou e desapareceu. Ela fez de tudo para que eu não te encontrasse. Você não pode imaginar o quanto eu sofri. Não desisti e continuei tentando te encontrar. Quando ela ficou famosa, encontrei o telefone dela. Continuei ligando e pedindo para que ela me deixasse te ver, mas ela não queria que nos encontrássemos. Fiquei realmente surpresa. Como minha mãe pôde fazer isso? Resolvi ficar com ele. Papai acabou sendo amoroso e atencioso. Ele tinha sua própria empresa, mas ainda encontrava tempo para mim. Um dia, ele começou a falar sobre a mamãe novamente. Você poderia morar comigo, a não ser, claro, que você queira voltar para sua mãe. Eu não queria isso, e ainda estava com muita raiva dela. Eu tinha algumas dúvidas, mas acabei concordando. Logo, minha mãe perdeu seus direitos parentais e meu pai ficou com a minha guarda. Nós até comemoramos em um pequeno restaurante. Eu estava prestes a voltar para a escola quando de repente vi minha mãe na porta. Ela estava gritando alguma coisa. Eu queria sair e falar com ela, mas papai não deixou e foi no meu lugar. Ele disse algo para ela e minha mãe foi embora. Alguns dias depois, ela voltou. Papai a mandou embora novamente. Talvez eu deva falar com ela. E se ela quiser pedir meu perdão? Papai me deu um olhar estranho. Mari, não quero te chatear, mas... Aqui. Ele me entregou uma nova revista. A coluna de notícias dizia que o Esteve tinha largado minha mãe. Ela perdeu o emprego no teatro por causa da sua má reputação e ficou sem dinheiro. Sua mãe quer ter você de volta para que eu mande pensão alimentícia para ela. Ela não tem absolutamente nada do que viver. Ela mesmo disse. Eu fiquei furiosa com as duas caras da minha mãe. Senti raiva e injustiça. Por que ela era assim? Eu fiz a coisa certa ao fugir. Era o que eu pensava até que algo mudou. Mais precisamente, alguém. Papai começou a agir estranho. Muitas vezes ele brigava comigo e me proibia de fazer as coisas. Um dia, eu ia dar uma volta com meus amigos, mas ele gritou comigo e me fez ficar em casa. Alguns dias depois, eu estava indo para a escola quando ele de repente me parou. Aonde você vai? Para a escola. Com essa roupa? Você não vai sair daqui com essa saia curta. Outro dia, fiquei na escola depois das aulas e voltei para casa mais tarde do que o habitual. Onde diabos você estava? Ele agarrou minha mão, me empurrou para o meu quarto e trancou a porta. Bati e exigi que ele me deixasse sair, mas ele não me ouviu. Minha vida virou um pesadelo. E meu pai amoroso se transformou em um verdadeiro tirano. O Esteve era um anjo comparado a ele. Também notei que meu pai ficava discutindo com alguém pelo telefone. Algumas pessoas suspeitas frequentemente vinham à nossa casa. Um dia, ouvi a conversa deles e comecei a suspeitar que os negócios do meu pai não eram completamente legais. Eu não sabia o que fazer. Mas então, um dia, eu estava saindo da escola quando vi meus meios-irmãos na entrada. Oi, podemos conversar? Saímos da escola e nos sentamos em um banco. Nosso pai pode ser difícil de lidar, mas ainda nos damos bem com sua mãe. Sabemos que ela perdeu os direitos parentais. E queremos te contar uma coisa. Mesmo quando você morava conosco, alguém ficava ligando para sua mãe. Eu sei, era meu pai. Mamãe não queria que eu falasse com ele. E com razão. Um dia ouvimos a conversa deles. Ele insultou sua mãe e ameaçou levá-la à força. Sua mãe te mandou para o internato para protegê-la. E agora ela realmente quer que você volte. Ela ama você. Fiquei chocada e olhei para a situação em um ângulo diferente. Afinal, eu imediatamente acreditei no meu pai quando ele acusou minha mãe de todas aquelas coisas. Nem me ocorreu que ele pudesse estar mentindo. Eu não queria mais viver com ele. Eu cometi um erro, mas não era tarde para consertar as coisas. Eu queria que os direitos parentais da minha mãe fossem devolvidos. Então comecei a espionar meu pai. Eu escutei suas conversas e as gravei. Também tirei fotos de pessoas que vinham à nossa casa. Um dia, entrei no escritório do meu pai e ouvi
passos do lado de fora. Droga, papai deve ter chegado em casa mais cedo do que o esperado. Assim que me escondi debaixo da mesa, ele entrou. Ele foi até o cofre, digitou o código e colocou algo lá dentro. Eu observei e memorizei o código. Depois que ele saiu, abri o cofre e encontrei alguns documentos lá. Por que meu pai os escondia no cofre? Eles eram importantes? Tirei uma foto deles por precaução. Então, saí do escritório e me tranquei no meu quarto. Naquela noite, enviei todas as gravações e fotos para a polícia e para o conselho tutelar. Eu também disse a eles que meu pai estava me machucando. Na manhã seguinte, desci para o café da manhã. Quando entrei na cozinha, meu pai de repente me agarrou. Ele estava fora de si de tanta raiva. Há câmeras no meu escritório. Você estava lá ontem, eu vi você. Para quem você mandou essas fotos? Ele parecia e soava realmente assustador. Eu me libertei e comecei a correr. Ele correu atrás de mim. Não sei o que teria acontecido se os policiais não tivessem invadido a casa naquele exato momento. Algumas pessoas do conselho tutelar entraram atrás deles. Os policiais revistaram a casa e prenderam meu pai. Acontece que ele estava administrando um negócio ilegal e cometendo fraude. Eles iam me mandar para um orfanato. Não! Por favor, deixe-me voltar para minha mãe. Ela não estava fazendo nada de errado. Eu estava apenas me rebelando e espalhando mentiras sobre ela. Prometo que não vou fazer isso de novo. Como resultado, consegui convencer o conselho tutelar. Os direitos parentais da minha mãe foram devolvidos e eu voltei para casa. Assim que minha mãe me viu, ela começou a chorar. Senti tanto sua falta. Desculpe. Estive me escondendo do seu pai todos esses anos. Ele era um marido terrível. Ele me insultava e tinha ciúmes de todos que se aproximavam de mim. Eu peguei você e fugi logo após o divórcio. No entanto, quando fiquei famosa, ele encontrou meu número de telefone. Ele começou a me ligar e me ameaçar. Eu queria te proteger, então te mandei para o internato. Naquele momento, o dinheiro do Esteve era nossa única salvação. Eu sei, mãe. Me desculpe também. Esclarecemos tudo e nos reaproximamos. A propósito, pode ser difícil de acreditar, mas toda a publicidade ruim acabou ajudando minha mãe. Ela recebeu uma oferta de emprego em um teatro que era famoso por peças escandalosas. Ela aceitou e sua popularidade disparou. Sua prima tentou escrever mais alguns artigos desagradáveis sobre ela, mas eles não importavam mais. Agora, minha mãe ganha um bom dinheiro e gasta muito comigo. Eu ainda falo com meus antigos meios-irmãos. Pedi desculpas pelas minhas brincadeiras e agradeci pela ajuda. A propósito, também estou pensando em me tornar uma atriz no futuro. Você acha que eu consigo? E aí, galera? Gosta de ver sua vida em quadrinhos? Histórias, daquelas que são tão vergonha alheia que até mesmo os amigos nunca souberam. Não diga que se não tem alguma dessas. Elas pertencem ao canal Anon, por favor. Dê uma olhada, clique aqui.